Para começarmos o nosso primeiro tempo, falando sobre famílias, eu quero convidá-los a abrirem todas as suas Bíblias. Na Epístola de Paulo aos Efésios, nós iremos lá para o capítulo 4. Capítulo 4, e nós iremos fazer a leitura do versículo 25 até o versículo 32. E hoje, nosso intuito é de podermos pensar um pouco a respeito de uma comunicação redimida, né? Como que famílias alcançadas pelo Senhor, impactadas pelo Evangelho, se comunicam. Então, eu quero convidar apenas aqueles que podem ficarmos de pé, fazermos essa leitura, e logo em seguida, nós iremos orar e os amados irmãos já podem se assentarem. Capítulo 4, verso 25 de Paulo aos Efésios diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Verso 29, ele diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te agradecer porque o Senhor nos guardou, nos salvou, e o Senhor tem nos trazido até este momento com o intuito também de nos ajudar com a Tua palavra aberta a aprender como caminhar enquanto aqui estivermos, ó Deus, glorificando o nome do Senhor. Senhor, nós clamamos que, à medida que nós olhamos para esse texto, nós também sejamos desafiados a melhorar muito mais na maneira como nos comunicamos em nossos lares. Que ao falarmos, as nossas palavras possam transmitir graça e possam também identificar que o Evangelho está transformando o nosso ser. Nós também queremos depender do Senhor, meu Pai, tanto para comunicar Tua palavra com clareza, tanto para explicá-la de uma maneira que possa ser facilmente compreendida, mas também eu quero suplicar, meu Pai eterno, que possa haver aqui diante de nós corações desejosos de abraçarem a Tua palavra com seriedade, com amor e, sobretudo, ó Deus, também praticando-a. Nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos cada um dos resultados do que nós iremos falar ao Teu Santo Espírito, que Ele seja o nosso professor nesta noite. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Posso tirar aqui, né? Tranquilo? Muito bem, deixe-me começar pensando nesse tema. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho de um livro que eu li. É um livro infantil. Esse livro, ele tem como título Marcelo, Marmelo, Martelo. Não sei quantos de vocês já viram esse livro, é um livro bem legal de se ler com as crianças. Mas basicamente esse livro fala de um menino chamado Marcelo, que ele cismou com o nome das coisas. E aí ele acordou cedo e ele olhou para a mãe dele e ele disse: Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, a mãe respondeu: Foi o nome que eu e seu pai escolhemos para você. E por que não escolher um martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que então não escolher um marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não poderia se chamar Marcelo e eu me chamar Marmelo? Ele disse ao pai dele depois, né, esse latim colocou o nome das coisas muito equivocadamente. E aí logo de manhã, Marcelo ele começou a criar, e não somente criar, mas falar na sua própria língua, sua própria e nova língua. E aí no café da manhã, sentado à mesa, ele disse: Mamãe, a senhora poderia me passar o mexedor? E ela: Mexedor? O que é isso, menino? Ele:
mexedorzinho, de mexer café. Ah, você quer dizer a colherinha, não é? E aí, logo depois ele falou: papai, me passa, por favor, o suco da vaca. Suco da vaca, menino? Sim, o suco da vaca que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? Era a sua murmuração. Até que um dia, estou pulando muito do livro, o cachorro do Marcelo, que o nome era Godofredo, ele tinha uma linda casinha. E essa casinha era uma casinha de madeira que o seu tio, João, havia feito para ele. E Marcelo agora chamava aquela casinha de moradeira. E o cachorro que era Godofredo agora era Latildo. Tudo estava trocado, né? E aconteceu que um certo dia, alguém passando na rua jogou uma ponta de cigarro em cima da casa ou da moradeira de Latildo. E aquela casa começou a pegar fogo. E Marcelo, ao ver ainda o princípio do incêndio, ele correu para dentro de casa e disse: papai, papai, embrasou tudo. O que, menino? Fala direito. Embrasou a moradeira de Latildo. Está uma branqueira danada, papai. E o pai, sem entender o que aquele menino queria dizer, e quanto mais ele tentava entender, mais ele falava: embrasou, está embrasando. E finalmente, quando o pai de Marcelo chegou até o local do incêndio, já era tarde demais. A moradeira de Latildo havia embrasado totalmente e estava uma branqueira só. Notem como que essa pequena história que a gente encontra num livro infantil, ela acaba nos trazendo uma verdade, ou trazendo uma mensagem que precisamos nos apropriar. E essa mensagem é que a falta de comunicação, o que é que faz? Ela destrói. A falta de comunicação, ela acaba criando uma situação muito difícil. Pois, como acabam as pessoas dizendo, existem pilares que acabam sustentando um lar, uma família, um casamento. E nós sabemos muito bem que comunicação é um desses sustentáculos que são responsáveis por manter uma casa, um lar de pé. E aí, quando o assunto é esse, comunicação, a sua relevância, a sua importância, nós devemos começar concordando que grande parte dos problemas que nós enfrentamos, eles estão relacionados de alguma forma ou de outra com alguma falha no falar, na comunicação. E aí, costumeiramente, nós encontramos os mais diversos e variados problemas, falhas no falar. Não é difícil de encontrar aquelas pessoas que, dentro do lar, não estão tão abertas ao diálogo. Elas são muito silenciosas, caladas, elas não querem falar tanto. E o provérbio 18, verso 1 e o verso 2, ele diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E às vezes é assim, não é? Ficamos ali solitários, assumimos uma postura completamente evasiva e fugimos do diálogo, e isso prejudica um lar, uma casa. Mas às vezes não é assim que nós pecamos ou falhamos no ato de falar, na comunicação. Às vezes o pecado é porque nós falamos até as coisas certas, mas falamos de uma forma completamente equivocada, errada. E o provérbio também nos fala muito acerca do falar. E o capítulo 12, verso 18, ele diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Mas o problema muitas vezes nem é no nosso falar. Às vezes são as nossas expressões que acabam comunicando também aquilo que está dentro do nosso coração. Às vezes você é aquele silencioso, mas que com suas expressões você acaba revelando muito do que você está sentindo. O provérbio também fala a respeito disso. Ele diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, nós precisamos, queridos irmãos, saber que Deus, Ele não deseja que tenhamos qualquer tipo de comunicação. Essas são comunicações que acabamos de mencionar, sim, mas são comunicações falhas. E Deus não deseja que nós, o seu povo, redimidos, transformados pelo Evangelho, tenhamos qualquer tipo de comunicação. Muito pelo contrário.
ao olharmos sua palavra, nós iremos nos deparar com uma realidade que ele deseja que desenvolvamos uma boa comunicação, o que poderíamos talvez intitular de uma comunicação santa, porque bons relacionamentos não podem acontecer se não há uma boa comunicação. Por outro lado, um silogismo, uma boa comunicação, ela certamente irá produzir relacionamentos saudáveis. Comunicação santa produzirá um relacionamento também santo. Mas diante disso tudo, nós poderíamos facilmente então levantar uma pergunta: como que eu posso desenvolver uma comunicação aprazível ao Senhor? Uma boa comunicação, uma comunicação que agrada a Deus, que faz com que o meu lar se torne viçoso, uma comunicação santa. É interessante que neste capítulo, Paulo, ele está trazendo uma série de conselhos gerais com o propósito de ensinar que a vida cristã, aquela verdadeira, não aquela de cristãos simplesmente professos, mas a vida cristã implica num novo viver. Na verdade, se você olha um pouquinho os versículos anteriores, apenas de relance, talvez você até lembre um pouquinho, nem precise lê-los, você irá perceber que Paulo deseja nos mostrar que a vida cristã genuína, ela é regida por um princípio do despojar-se do velho homem e também do revestir do novo homem, que é a semelhança de Cristo. Paulo deseja que entendamos isso, que a cada passo que o cristão ele dá na sua jornada e caminhada cristã, ele deve se conformar mais e mais à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E é então nesse capítulo que nós iremos encontrar o apóstolo Paulo nos dizendo, nos ensinando, que um cristão genuíno, ele não somente possui um novo andar, mas nós iremos perceber também que ele é aquele que possui um novo falar, uma nova maneira de se comunicar, uma comunicação santa. Talvez você é aquele crente, eu não sei, antigo ou jovem, mas que lembra que uma das coisas que Deus mais impactou quando o evangelho penetrou seu coração foi no jeito de falar. Às vezes era uma maneira muito rude, ou talvez muito feia de se falar, e Deus transformou isso. Deus até poliu suas palavras, porque é isso que o evangelho faz. Ele transforma o nosso coração de uma forma tão poderosa e impactante, que essa transformação ela se apresenta no nosso exterior, e se apresenta também na maneira como nos comunicamos. Então nós olharemos para esse texto, para os versos lidos, e nós veremos aqui 3 conselhos do apóstolo Paulo para podermos desenvolver essa comunicação santa. E aí nós iremos basicamente dividir esse estudo dessa noite em 3 palavras, em 3 pontos, em 3 palavras. E aí essas 3 palavras elas irão nos mostrar como que o apóstolo Paulo e o Senhor deseja que seja a minha e a sua comunicação no lar. Em primeiro lugar, a primeira palavra é a palavra autêntica, ou seja, ele deseja que tenhamos uma comunicação autêntica. Depois, a segunda palavra é a palavra altruísta, isso porque ele deseja que tenhamos uma comunicação igualmente altruísta. E por fim, a palavra é amorosa, porque é isso também que ele deseja, que permeie, adorne a comunicação de um lar impactado pelo evangelho. O amor. Então, autêntica, altruísta e amorosa são as palavras que devem descrever a maneira que Deus deseja que nos comuniquemos em nosso lar. Então, em primeiro lugar, olhando para o verso 25, nós queremos começar percebendo que Paulo deseja que eu e você, nós venhamos desenvolver uma comunicação autêntica. E aí, mais uma vez, leiamos o verso 25 que diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí você já percebeu que quando nós pensamos nesse verso, atrelando com um ponto, desenvolvemos uma comunicação autêntica, o ponto em questão é que Paulo deseja que a nossa comunicação no lar seja uma comunicação inteiramente comprometida com a verdade. E aí você já percebeu que Paulo ele inicia com uma ordem, talvez não o verso, mas a sua ideia. Ele está dizendo: fale a verdade. Essa é a ideia central do verso 25. É a ideia onde ele nos chama a mudarmos a maneira
de falarmos, uma vez que fomos impactados por esse evangelho precioso e santo. Agora precisamos falar a verdade. E nós sabemos, irmãos, que a mentira é uma daquelas coisas que acaba minando a confiança de todo e qualquer relacionamento. Sabe, uma das situações mais difíceis de um relacionamento é quando não se há mais confiança nas palavras. É quando a esposa, ela não consegue mais confiar nas palavras do seu marido. Ela não sabe o que está fazendo com o dinheiro, porque ele diz uma coisa, mas na verdade é outra. Ela não sabe onde ele está indo, porque ele diz algo que não condiz muito, dá margem para levantar muitas dúvidas. Isso é muito triste. Assim como também é triste quando o esposo não confia mais nas palavras da sua esposa, e quando o pai e a mãe também não confiam mais nas palavras dos filhos, porque eles mentem muito. Eles acabam falando uma coisa: mãe, vou na casa de fulano, e eles desviam o caminho e vão para a casa de outro cicrano, que ela não gosta muito da sua companhia. E às vezes esses meninos, né, que mentem muito em casa, eles dizem assim: mas a senhora nunca confia em mim, né? Mas ele nunca fala a verdade. Notem que a mentira mina os relacionamentos. E vale ressaltar que a palavra aqui, utilizada pelo apóstolo Paulo, no início ainda do verso, ele dizendo, deixando a mentira, é uma palavra muito abrangente, que não faz referência simplesmente a um conto que foi inventado, aquela mentira gritante, aquela mentira que claramente você sabe que foi uma narrativa inventada, mas ela fala também a respeito daquelas verdades mal contadas. Uma história que tem algumas pinceladas de verdade, mas está cheio de omissões e de coisas assim meio, sabe, que tentam enganar. Paulo está falando disso, dessas histórias mal contadas, que você deve deixar, você deve abandonar isso. Sabe aqueles exageros na hora de contar uma história? A gente compra um carro aí, às vezes, né? Meu carro quando eu comprei o carro, o Meline falou, esse carro faz quanto? Eu falei, faz 13. Aí a gente vinha para João Pessoa, vim fazendo 7. Aí ela falou, mas você não falou que fazia 13? Eu falei, mas é porque a gente colocou um bagageiro e tem 200 malas em cima, né? Então, eu acho que agora está mudando algumas coisas. Mas às vezes, meu carro faz 40 com litro. Ou quando nós simplesmente enchemos os nossos filhos de promessas, ou os filhos enchem os seus pais de promessas, mas eles sabem que são promessas que eles não querem nem cumprir, que eles não podem cumprir. Em suma, Paulo está falando de trair a confiança. Ele está dizendo, fale a verdade. E Paulo ele irá nos dar inicialmente 2 razões porque nós devemos sempre falar a verdade. E a primeira delas é porque a mentira não é compatível com o nosso novo viver, com o viver cristão. O texto começa dizendo, no verso 25, por isso, deixando a mentira. É muito importante as extremidades do texto. Normalmente nós pulamos, né, não damos muita relevância, mas quando um versículo ele começa assim como essas conjunções, por isso, portanto, normalmente o autor ele quer nos falar muito, ele quer que tenhamos algumas ideias, e nesse contexto Paulo deseja que nós comecemos a pensar nos versículos anteriores, onde nós o encontramos falando a respeito da necessidade de um viver renovado, transformado. Só é você voltar um pouquinho para o verso 24, ele diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Paulo está nos fazendo pensar, no verso 25, que agora que nós temos um novo viver, servimos a um novo Senhor, estamos escravizados, não mais no pecado, mas agora somos escravos de Jesus Cristo, nós precisamos também ter um novo estilo de vida. Afinal de contas, o que impactou as nossas vidas foi algo muito grande, mas tão grandioso, tão imensamente grandioso, que é impossível permanecermos da maneira como nós
Estávamos. Irmãos, um cristão verdadeiro, ele é aquele que passa por mudanças. Não tem essa coisa do cristão, ele 20, 30 anos de crente, da mesma coisa. É óbvio que nós não alcançamos a perfeição. E é claro que se nós vacilarmos na vida cristã, nós iremos cair, sim, em pecados e cairemos muito fundo, se não cuidarmos. Mas a outra realidade é que o cristão ele está em desenvolvimento. Ele está crescendo. Ou estamos subindo, né? Ou não. Ou estamos descendo, e Paulo deseja que saibamos essa verdade. Agora, nos perguntemos, por que ainda nessa vida cristã, eu e você que fomos redimidos, somos muitas vezes tentados a mentir, a exagerarmos em nossas conversas. Quando você começa a olhar para a Escritura, você irá encontrar diversas narrativas onde as pessoas elas mentiram. É claro que existem pessoas salvas e não salvas, mas, por exemplo, você tem no Antigo Testamento pessoas que estavam ali mentindo, simplesmente para fazer o mal a alguém. E por essa razão, muitas vezes, que você mente, para que outro possa sofrer, se dar mal. Existem algumas outras pessoas que também mentem com o intuito de tirar alguma vantagem. Está repleto de histórias assim na vida dos patriarcas. Aquele povo que Deus escolheu para ser a linhagem da nossa salvação, que por sinal revela muito a história da graça de Deus. Mas notemos que eles muitas vezes mentiram sim, para tirar vantagem. Você só precisa lembrar de Ananias e Safira, porque eles estavam mentindo ali para aparentar o que eles não eram. E como muitos de nós vivemos também numa vida tão mentirosa, hipócrita, tentando no exterior aparentar ao que não somos no coração. Jesus olhou para os fariseus, aqueles que se vestiam tão bem, que faziam longas orações, mas o coração deles era um sepulcro caiado, era aquela podridão. Eles tinham adornos exteriores, mas o coração deles era uma podridão só, e suas vidas eram mentiras. Eram mentiras. Então notem que muitas vezes o cristão, ele é tentado a mentir por diversas razões. Mas a grande questão, queridos irmãos, é que mentira não deve existir na comunicação dos salvos. Porque, lembra, não faz parte da nossa natureza cristã. Da nossa nova natureza em Cristo Jesus, somos uma nova criação. Deus um dia disse, haja luz, e houve luz em nossas vidas que estavam em trevas. E agora tudo se fez novo. As coisas antigas se passaram. Mas há uma outra razão também. Quando nós mentimos, nós estamos colocando nossos lábios, a nossa boca, ao serviço do diabo. Ele sim é uma mentira. Ele sim é o pai da mentira. Agora, a segunda razão, porque não devemos mais mentir, né? Devemos falar a verdade, deixar a mentira. E a segunda razão é porque nós somos membros uns dos outros. O verso 25 ele segue dizendo, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Essa é uma expressão muito interessante, que costumeiramente o apóstolo Paulo utilizou para se referir à igreja, através de um retrato assim, muito singular, a figura de um corpo, né? E é justamente isso que essa ideia, essa figura está evocando, que somos um corpo. E sabe, irmãos, um pouco mais adiante, no capítulo 6, você não precisa abrir, mas lá no verso 28, quando Paulo, ele estava falando sobre casais, sobre o relacionamento conjugal, ele diz também, falando sobre o homem que deve cuidar da mulher, ele lá no final ele diz, porque somos membros do seu corpo. E ele vai falar que o homem deve cuidar da mulher porque ele não vai cuidar mal do seu próprio corpo. Ou seja, como cantamos aqui, somos uma só carne. Então, notem o que é que Paulo está dizendo. Nós somos uma igreja, somos membros de um só corpo, uma família, um homem e uma mulher, eles são uma só carne. Como que você vai mentir para si mesmo? Eu acho
é muito interessante se nós agora trazermos a ideia, a figura, para o nosso corpo literal, né? Você imagina a exortação dele, porque somos membros uns dos outros. Não fale mais a mentira, porque somos membros uns dos outros. E aí você começa a imaginar o que aconteceria se o seu próprio corpo começasse a mentir para si mesmo. Por exemplo, está aqui meu amigo, meu pastor Paulo, né? Eu amo ele do meu coração. Amo todos vocês, né? Mas eu dou cheiro na cabeça dele. Agora imagine só se quando a gente está se despedindo, eu falo, tchau pastor, meu corpo mentir, me enganar, os impulsos nervosos derem errado e eu fizer, dar um beijo para ele, né? Vai dar tudo errado depois, né? A esposa fala, pastor Paulo, que é isso? Que o pastor Rubens está soltando um beijinho para você, né? Ou então, uma piscadinha de olho. Não vai dar certo. Imagina só se o corpo está mentindo. À medida que ele precisa se expressar, o cérebro manda mensagens equivocadas. Certamente nós iremos passar por alguns momentos constrangedores. A mentira, ela nos coloca em situações dificultosas, nos coloca em situações de aperto, aflições e muita tristeza. Então Paulo está dizendo, fala a verdade, deixa a mentira, nos dá as razões por quê. Agora, nós poderíamos começar a pensar a partir daqui em algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, como que eu devo, então, lidar com essa tentação que eu tenho de, nos momentos de aperto, sei lá, mentir. Contar uma conversa ou exagerada, ou cheia de omissões, que é justamente isso que Paulo está dizendo que nós não devemos fazer. O que devemos fazer? Recentemente, tem uma irmã na nossa igreja, ela é casada com um brasileiro, mas ela é russa. E ela está aprendendo a falar, na verdade já fala português bem, mas ela ainda não sabe expressar-se em algumas situações. Mas ela um dia desse estava conversando com a gente, ela estava dizendo assim, por que o brasileiro, quando ele é convidado para alguma coisa, ele não diz sim ou não, ele diz, espera aí que eu vou ver. Né? Todo mundo diz assim, né? E aí tem outro irmão também lá, que é um holandês, que chegou nessa mesma situação. E ele está falando português um pouquinho. E ele diz, por que as pessoas dizem, eu vou ver? Né? Lá em Natal todo mundo diz, eu vou ver. Né? E aí, vamos marcar uma comunhão, um café? Eu vou ver. Né? Às vezes a pessoa realmente quer ver na agenda, mas às vezes está dizendo, eu vou enrolar até não dar certo. Né? Não sei aqui em Campina, ou nas regiões daqui paraibanas. Mas lá em Natal é assim. E aí ela foi e mostrou um vídeo na Rússia como que é as coisas. É assim. E aí, vamos para lá? Não. Não é assim, não. É curto e grosso, não. Né? Ou então é sim, com muita alegria. Mas muitas vezes nós ficamos tentados a rodear. E como que lidar com isso? É interessante que o verso 25, ele nos dá a receita. Quando ele nos diz, fale a verdade, ele traz essa ideia forte para mim e para você. E aí depois ele diz, deixando a mentira. A ideia aqui é que nós precisamos ser persistentes nessa tarefa de largar a mão desse desejo de falar mentira. Conforme Paulo está nos ensinando, é preciso persistência. Ele está falando de algo que é contínuo, deixando a mentira. Fala de uma luta, de uma ação que exige constância. E não é assim a vida do cristão, não é? Não é persistência? Uma das marcas do verdadeiro cristianismo é esse, persistência em tudo. O capítulo 4, verso 15, ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o primeiro conselho dele, persistência. Não desista, seja firme. Ele diz, fale a verdade. Ou seja, seja firme, faça uma troca. Ele está falando, deixe uma coisa e fale outra. Ele está mais uma vez evocando as figuras que ele utilizou
nos versículos anteriores, que é o princípio do se despojar e do se revestir. Então, se você é alguém que é normalmente tentado nas diversas circunstâncias, seja no relacionamento, do lar, nos interpessoais, o profissional, a contar mentiras, seja lá como você queira chamar, meia-verdade ou não, é mentira, é do diabo, não agrada a Deus, Paulo quer que deixemos. Nós precisamos começar a fazer mudanças, deixar uma e falar outra, verdade. Sabe por quê? Porque eu vou começar aqui dos nossos relacionamentos, assim, na escala de valores que Deus nos deu, né, os menos importantes. Todos são importantes, vocês vão me entender bem. O seu chefe não merece que você minta para ele. Os seus amigos não merecem que você minta para eles. A sua esposa, ela não merece que você minta para ela. Nem o seu esposo merece que você minta para ele. E nem sequer os seus pais, eles merecem que você minta para ele. Quando você faz isso, você peca contra Deus, você está minando os relacionamentos. Porque uma comunicação falsa, ela faz isso, ela destrói. Mas, por outro lado, a verdade, a transparência, ela fortalece o lar. Ela fortalece. É tão bom ver essa transformação na vida de criancinhas. Parece que menino de 2 anos mente tanto, não é, Igor? Mente. Eu falo assim, essa semana, eu não vou dizer o nome aqui, mas um dos nossos filhos pequenininhos pegou um batom da mãe e ela riscou tudo, a panela de pressão, todas as coisas que ela tinha assim, tinha uma marca, e a cara estava toda cheia de batom. Eu falei, Letícia, você pegou o batom? Ela, não peguei. Não peguei. A gente fica rindo. Eu ri tanto depois, mas eu ri também assim, né? Aí depois corrigi. Depois teve outra coisa assim, bem esdrúxula também, e eu perguntei, você fez isso? Ela disse, eu fiz, mas eu não quero apanhar não. Eu digo, não, então, tá bom. Você vai ganhar esse bônus, né? Você falou a verdade, isso trouxe tanta alegria para a gente. Mas notem que uma comunicação que edifica um lar é aquela que é autêntica. É aquela que é comprometida com a verdade. Em segundo lugar, a segunda maneira, ou a segunda forma característica de comunicação que devemos desenvolver, ela é altruísta. E eu quero mais uma vez ler o verso 26 ao verso 29 com vocês, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Esse texto ele me faz lembrar muito de Provérbios 16, 24, que diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Não é assim que as boas palavras, elas fazem bem. Agora, esse texto, ele reflete muito a ideia do provérbio, que as nossas palavras, elas devem ser como medicina para o corpo. Agora, pensando nessa ideia de uma comunicação altruísta, nós poderíamos mais uma vez olhar para esses versos e nos perguntarmos, como que esse texto nos ajuda, ou nos dirige a desenvolvermos essa comunicação altruísta? Em primeiro lugar, notem que uma comunicação altruísta, ela é aquela que não dá espaço para a ira. Você viu que o verso 26, ele inicia-se dizendo assim, irai-vos e não pequeis. Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos e menos aplicados. Mas aqui o que nós encontramos de cara é que o apóstolo Paulo parece nos ensinar que existem momentos onde irar-se não é pecado. Ele diz, irai-vos e não pequeis. E quando que isso acontece? É quando nos iramos contra o mal. É quando o nosso senso de justiça nos conclama a fazer algo contra o pecado, contra aquilo que é contrário ao Senhor.
em si, se irá não é pecado, irar-se não é pecado, mas se torna pecado quando essa ira, ela nos arrasta para dentro dos propósitos santos do Senhor. Quando eu começo a atacar a pessoa, por exemplo. Ou quando essa ira suscita em mim um fogo de vingança, e essa vingança, então, ela se consuma. Mas essa ira santa é muito difícil, ela quase nunca acontece, porque quase todas as vezes que nos iramos, nós perdemos o domínio do Espírito e somos arrastados a um caminho que não é agradável ao Senhor. E aí, no contexto, isso acontece quando nós reagimos a um problema e usamos palavras descontroladas e reações pecaminosas. Você vai notar que logo depois ele irá falar sobre palavras de ira. E lá no verso 29 ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E como que nossas palavras, elas revelam o quanto nosso coração está irado pecaminosamente. E sabe, irmãos, o grande problema é que às vezes, quando nos iramos pecaminosamente, nós ventilamos toda essa ira através de palavras. Palavras ásperas, ácidas, maliciosas, desrespeitosas. E, lamentavelmente, muitos lares cristãos sofrem com pessoas que usam palavras de baixo calão, xingamento, no momento da ira. Mas, às vezes, nós não ventilamos a ira através de palavras feias. Nós simplesmente fechamos a nossa cara e ficamos com a cara feia. Nós saímos, nos refugiamos no trabalho ou diante de uma tela e ficamos ali trombudos, emburrados, e como aquele do provérbio que o sábio ele repreendeu. E aí isso acaba nos levando a sermos aqueles que travam a comunicação por causa da ira pecaminosa no coração. Muitas vezes nós somos aqueles que travamos a comunicação porque, tão irados que estamos, julgamos motivações e na hora do diálogo não há diálogo, há um monólogo, porque somente eu falo. Nunca tenho disposição para ouvir. E as minhas reações são as mais severas possíveis. A ira, ela é uma emoção que Deus projetou para que eu e você atacássemos e destruíssemos o erro, aquilo que não o agrada. Mas a pergunta que devemos fazer é: quando nos iramos, quem é que nós atacamos? O que é que nós atacamos? Quem é que nós estamos destruindo? E, lamentavelmente, muitos lares têm sido destruídos, muitas promessas têm sido quebradas, aquelas promessas que foram feitas diante de Deus e de testemunhas, porque a ira tem maculado o falar, e por essa razão lares têm sido destruídos, por causa de um falar irado. Filhos têm sido destruídos por causa de falar irado. Pais têm sido desrespeitados por causa de meninos que são irados no falar. Nós devemos nos irar para atacar o nosso problema, o nosso pecado. As pessoas às vezes dizem: mas eu, nesse conflito aqui, eu sou apenas responsável 5%, 95% é ela que faz ou é ele quem faz. Mas eu e você somos 100% responsáveis pelos 5% da nossa culpa. Então nós devemos parar de permitir que essa ira canalize um ataque contra o outro. Como que nós fazemos isso? Através de uma comunicação santa. O remédio para uma comunicação maculada pela ira é a confissão dos pecados. É uma conversa franca, é um pedido de perdão. Nós não devemos guardar a ira, porque quando nós guardamos a ira, quando nós não resolvemos
as nossas indiferenças e permitimos que a ira, ela estabeleça ali um trono em nosso lar, nós estamos fornecendo ao diabo uma porta de entrada, para que ele possa operar, para que ele possa construir uma base de operações e destruir o nosso lar. Não é isso que ele diz no verso 27, nem deis lugar ao diabo. Agora, um pouco mais adiante, o que é essa comunicação altruísta? Já vimos que ela é aquela comunicação que não dá espaço para ira. Mas, além disso, uma comunicação altruísta, ela não tem como propósito depreciar o outro. O texto diz no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Notem que Paulo está nos dizendo, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E essa palavra, originalmente, ela significa literalmente algo que não está em boas condições, algo que está danificado, deteriorado, algo que é inútil, defeituoso. É uma palavra, em suma, injuriosa. Em muitos contextos, foi utilizada para se referir ao que estava se decompondo. Sabe aquela coisa que está apodrecendo, uma fruta que está apodrecendo. E aí existem muitos momentos, nos nossos diálogos, que as nossas palavras, elas se tornam inúteis, injuriosas, torpes. E isso acaba também igualmente apodrecendo relacionamentos. Palavras depreciativas, palavras humilhantes, são palavras torpes. Sabe aquela coisa? Você não faz nada direito. Ali, na verdade foi uma pessoa que me contou que no início do casamento lá, um casamento muito difícil, conturbado, ela escutava assim, pergunte a minha mãe como que faz. Coisa horrível, né? Pergunte a mamãe como que faz. Ou comparações, minha mãe nunca deixava a louça suja. Eu li, agora esse eu li num livro, um tempo atrás, nem lembro qual foi o livro, mas um desses livros de aconselhamento, né? E ele contava a história de um casal, recém-casado, onde a esposa ela não tinha muita habilidade na cozinha, quando casou, e ela queria fazer uma grande surpresa para o seu esposo, naquela primeira semana, e chegaram da lua de mel, o marido saiu para trabalhar e chegar para o jantar, e ela falou, vou preparar algo maravilhoso, espetacular, mas ela ainda estava lidando com as dinâmicas da casa, aquela mudança, e ela deixou o frango no forno, e ela perdeu o tempo e queimou. E quando ele chegou em casa, estava aquele negócio preto, fumaçando, ele disse, temos holocaustos para o jantar, né? Ele era cristão. Mas essas coisas às vezes depreciam, né? E esse sarcasmo mordaz, ele faz mal para um relacionamento. Eu acho muito feio também, quando do nada assim alguém começa a falar mal do cônjuge, na frente de outras pessoas. Naquela roda lá da comunhão da igreja, aí, sei lá, a irmã começa, ele é ceboso demais. Né? Ou então, ele diz, preguiçoso, né? Danou demais. Irmãos, a Bíblia não nos chama a fazermos isso. Apesar de que, querido irmão, homem, todo problema no lar com a nossa esposa é nossa culpa. Sabe por quê? Porque Deus nos deu um cajado pastoral para a gente cuidar do coração da nossa esposa, para a gente, com amor, o mesmo amor que Cristo teve pela sua igreja, instruí-la. É nossa responsabilidade o crescimento espiritual dela. Então a transformação que ela necessita é nossa culpa. Você não tem direito aí para estar falando. E você, querida irmã, você é chamada para ser aquela que exalta as virtudes e não se engancha nos defeitos. Agora, eu quero ir um pouco mais adiante, simplesmente para percebermos também que essa comunicação altruísta, ela visa um encorajamento. O verso 25, ele diz assim,
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Parece que há alguns critérios para a comunicação. Primeiro, você vai falar, pense, será que o que eu irei falar será edificante? Trará edificação aos ouvintes? Será que será apropriado? E a gente se perde tanto, não é? Eu lembro quando minha esposa estava grávida, não sei de qual filho, mas no, sei lá, terceiro ou quarto dia, como que é o nome? Puerpério, né? Não, mas tem outro nome também, resguardo, né? Aí chega alguém lá em casa, a gente estava todo mundo feito zumbi, e aí alguém olhou para minha esposa e falou, mas está tão acabada, né? Assim, que comentário apropriado, né? Pese suas palavras, porque elas precisam ser edificantes, ser apropriada, ela deve ser graciosa. A Bíblia nos diz que ela deve transmitir graça aos que ouvem. Paulo disse em Colossenses que nossas palavras, elas devem ser temperadas com sal. Uma lição para as nossas vidas, olhando ainda para o restante dos versículos aqui, é que a nossa comunicação, quando não é altruísta, ela não somente causará rupturas nos relacionamentos, mas ela se encarregará de entristecer o Espírito Santo. O verso 30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E entristecer o Espírito Santo significa simplesmente interromper o seu trabalho de santificação em nossas vidas, tornar inacessível o seu trabalhar em nossos corações. Isso diz muito, olhando para o nosso contexto agora, de uma comunicação saudável e santa no lar, com o que Pedro falou, dizendo que quando os casais, eles não se resolvem, quando eles não chegam a um senso comum, através da comunicação santa, nem sequer suas orações, elas são proveitosas, na realidade elas são interrompidas. Não só as orações, mas também o trabalhar do Espírito em nossas vidas. Paulo fala sobre duas palavras que devem caracterizar a nossa comunicação. A primeira delas é qual? Nossa comunicação deve ser autêntica. E depois ela precisa ser perfeita. E por fim, versos 31 e 32, a nossa comunicação deve ser amorosa. Ele diz, longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uma comunicação amorosa, ela coloca de lado aquilo que é destrutivo. Sabe, a amargura, aquele ressentimento que não se acaba, que não encontra o seu fim, aquela vontade de nunca perdoar, guardar rancor. Tempo atrás, faz muito tempo, eu acho que foi em 2013, eu estava fazendo um curso, e eu viajava quase todo mês para São Paulo, e era muito bom, porque a gente tinha oportunidade de ter muitas boas aulas com professores assim espetaculares. E um dos professores vocês conhecem foi o pastor Randy, né, Randy Cook. E ele veio para dar aula sobre arqueologia e história bíblica das terras de Israel. E aí, ele não somente morou lá, ele falava com muita propriedade que ele não somente morou lá por muitos anos, quase 15 anos, mas ele também foi arqueólogo lá também. E nas nossas aulas, ele falou de uma mulher, que ela havia sido uma filha de cristãos fundamentalistas, se tornaram uma grande arqueóloga. Eu acho que o nome dela era Kathleen Kenyon, um negócio assim, eu não lembro exatamente, mas ela simplesmente se voltou contra a fé.
mas ela era muito conhecida pelo bom trabalho de escavação que ela fazia. E aí, como toda boa aula sempre tem bons alunos, e entre bons alunos também tem aqueles muito extrovertidos, e alguém disse que sempre na história da vida, os melhores arqueólogos foram sempre as mulheres. Sabe por quê? Porque elas são especialistas em desenterrar o passado. Isso é verdade, será? Não sei, não. Mas Paulo está dizendo não. Uma comunicação amorosa, ela não leva em conta a amargura, e nem tampouco a cólera, esse mau gênio, essa animosidade, essa hostilidade, esse viver mal-humorado. Um crente não pode viver assim. Ele foi impactado por Jesus, e se ele anda no Espírito, um das facetas do fruto do Espírito é a alegria. E gritaria, ele diz, não, uma comunicação amorosa não se perfaz assim. Discutir em voz alta, ver quem alcança as maiores notas, blasfêmias, maledicências, calúnias, palavras abusivas e malícia. Mas ele diz que essa comunicação que eu e você devemos desenvolver, que é amorosa, ela é benigna. Sabe, aquele desejo desinteressado pelo bem-estar do outro. Aquela abnegação e o desejo de fazer o bem, mesmo que isso exija de nós certos sacrifícios pessoais. Ser compassivo. Ele falou sobre todas essas virtudes aqui, no versículo 32. Ele fala sobre perdoar. Ele diz, perdoando-vos uns aos outros, porque como Cristo, como Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, a igreja, ela é uma comunidade de pessoas perdoadas. Só estamos aqui porque fomos perdoados. Um lar cristão é um lar de pessoas perdoadas. Foi a cruz, o Calvário, foi Jesus quem se tornou o grandioso exemplo para o nosso perdão. Eu comecei com uma história e quero concluir com outra. E essa história foi de um homem que ele estava tentando mover na frente da sua casa uma máquina de lavar, mas não era uma máquina de lavar qualquer. Era uma daquelas máquinas de lavar que tem a portinha na frente. Eu não sei se alguém daqui já tentou mover uma daquelas. Eu já tentei mover uma antiga. E ela é tão pesada porque ela tem uma base de concreto, porque ela além de girar de uma forma diferente, né? Aquelas que são assim, a tampa aqui, elas têm molas, e o cesto fica se estabilizando nessas molas. Mas esse outro cesto que gira assim, ele talvez não tenha o mesmo sistema de molas, mas ele tem uma chapa de concreto que a máquina ela não sai do lugar, é muito pesado mesmo. E esse homem estava tentando mover uma na frente da sua casa, dessas bem grandes e bem antigas. E aí uma outra pessoa que ia passando na rua, ele viu a dificuldade daquele homem em movê-la, e ele ofereceu ajuda. Posso te ajudar aí? Falou, poxa, graças a Deus alguém passou para me ajudar. Pode subir aqui, pode vir. E aí ele falou assim, no 3, a gente levanta e mexe. Ele, beleza. Aí eles contaram, né? 1, 2, 3 e levantaram a máquina e começaram a pular para cá. E quando eles olharam, não tinham movido ela absolutamente nada. Aí falou, mais uma vez. Aí, 1, 2, 3 e aí, pá, levantaram e empurra para lá, empurra para cá e soltaram pesado demais. Eles conseguiram mover no máximo uns 30 centímetros. A terceira vez, a mesma coisa, aí aquele homem que ia passando para ajudar, ele falou, olha, só nós dois vai ser difícil demais colocar essa máquina aí para dentro. Ele falou, e quem disse que eu quero colocar para dentro? Eu quero colocar ela para fora. Sem comunicação, não sai do canto, não vai para lugar nenhum. Então, essa é uma área muito importante do nosso lar, que nós precisamos ajeitar, transformar, não à luz das filosofias, dos pensamentos humanos, sobretudo à luz da palavra do Senhor. Então, que o Senhor, com seu Evangelho Santo, nos ajude a desenvolvermos a comunicação que Ele deseja, que é santa. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero bendizer o nome do Senhor, e ao mesmo tempo pedir que
o Senhor quebrante nosso coração duro e nos ajude, Pai, a podermos, por Tua imensa bondade, graciosa bondade, a transformar a maneira como nós comunicamos lá. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque às vezes somos tão rudes, insensíveis e até mesmo irados. E nos dê a graça para sermos como Jesus no falar. Em nome dele que oramos. Amém. Amém.